Olá, minhas queridas amigas e meus queridos amigos. Quem vos fala é o velho fulanesto. Hoje é dia de contos sobrenaturais famosos. Então, apaguem as luzes, peguem um lanchinho e preparem-se para ouvir um mestre do sobrenatural. Macabras aparições. Alexandre Dumas, 1802-1870. Villers-Cotterêts é uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Aisne. Alexandre Dumas nasceu no dia 24 de julho de 1802 em Villers-Cotterêts e faleceu em Puy, perto de Dieppe, também na França, em 5 de dezembro de 1870. Foi um importante e famoso escritor francês do século XIX. É considerado um dos principais escritores do romantismo francês. Atuou também como dramaturgo e novelista. Foi o autor dos livros Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo, clássicos do romance de capa e espada de grande aceitação popular. Sepultado no local onde nasceu, ali seu corpo permaneceu até 30 de novembro de 2002, quando, sob as ordens do presidente francês Jacques Chirac, foi exumado e, numa cerimônia televisiva de grande pompa, seu novo caixão, carregado por 4 homens vestidos como mosqueteiros, Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan, foi transportado em procissão solene até o Panteão de Paris, o grande mausoléu onde os grandes filósofos e escritores da França estão sepultados. Em Villers-Cotterêts há um museu e uma estátua em sua homenagem. Dentre suas obras de grande valor, presenteou-nos com o conto Macabras Aparições, que ouviremos hoje. Por favor, pare o que estiver fazendo, sente-se confortavelmente, feche os olhos e se imagine caminhando pelas ruas de Villers-Cotterêts em 1870. Você é um personagem oculto da história. Macabras aparições. Alexandre Dumas. Tradução de autor desconhecido. O doutor chamava-se Simpson. Era um dos médicos mais distintos da Faculdade de Edimburgo e, por consequência, ligado às mais importantes pessoas da cidade. Entre tais pessoas, contava-se um juiz criminal, cujo nome ele não me disse. O nome era o único segredo que achava conveniente guardar nesta ocorrência. Esse juiz, de quem o Dr. Simpson tratava, sem causa aparente de perturbação da sua saúde, definhava visivelmente. Havia se apoderado dele uma profunda melancolia. Sua família havia por diversas vezes inquirido o médico e o médico também havia interrogado seu amigo sem poder alcançar mais que respostas vagas, que mais irritavam a sua inquietação, provando-lhe que existia um segredo, mas que o doente não o queria revelar. Enfim, certo dia, o Dr. Simpson tanto insistiu para que lhe confessasse a sua doença, que o amigo, segurando-lhe nas mãos com um sorriso triste, disse: "Estou mesmo doente, e minha doença, meu caro doutor, é incurável,
pois reside inteiramente na minha imaginação. Como assim na sua imaginação? Sim, estou enlouquecendo. Mas como enlouquecendo? Você tem o olhar lúcido, a voz tranquila, tomou-lhe a mão, o pulso excelente. E nisto, justamente, está a gravidade do meu estado, doutor. É o que vejo e considero. Mas em que consiste a sua loucura? Feche a porta para que não sejamos incomodados. Vou contar-lhe tudo, doutor. O médico fechou a porta e foi sentar-se ao lado do seu amigo. Lembra-se, disse-lhe o juiz, do último processo-crime que tive que sentenciar? Sim, contra um salteador escocês que você condenou a ser enforcado e que assim o foi. Isto mesmo. Pois bem, assim que foi proferida a sentença, uma chama saltou dos seus olhos e ele me mostrou o punho com ar de ameaça. Não lhe dei atenção. Ameaças destas são frequentes da parte dos condenados. Mas no dia seguinte ao da execução, o carrasco se apresentou a mim, pedindo-me humildemente perdão pela sua visita e declarando que julgava de seu dever trazer-me uma notícia. O salteador tinha expirado proferindo uma série de imprecações contra mim e dizendo que no dia seguinte, às 6 horas, aliás, foi nessa mesma hora que ele havia sido executado, ele me daria notícias suas. Pensei que se tratava de uma surpresa de seus companheiros, de alguma vingança, e quando se aproximava a hora marcada, encerrei-me no meu gabinete com um par de pistolas em cima da mesa. Deram 6 horas no relógio da minha lareira. Todo dia tinha me preocupado com essa revelação do carrasco. Porém, deu a última pancada no bronze sem que ouvisse coisa alguma, menos um certo roncar cuja causa eu ignorava. Voltei-me e vi um grande gato malhado de preto e cor de fogo. Como ele tinha entrado? Era impossível dizê-lo. As portas e as janelas da câmara estavam fechadas. Ele deveria estar ali preso o dia todo. Eu não tinha merendado. Toquei a campainha, chegou o meu criado, mas não pôde entrar porque eu me trancara por dentro. Fui à porta e a abri. Então falei do gato preto e cor de fogo. Debalde, procuramos por ele. Tinha desaparecido. Não me preocupei mais com isso. A tarde passou-se, veio a noite. Depois do dia seguinte, que correu do mesmo modo. Depois deram 6 horas. No mesmo momento, ouvi por trás de mim aquele mesmo ronronar. Vi o gato. Desta vez, ele me saltou ao colo. Eu não tinha a menor antipatia por gatos, entretanto, essa familiaridade me causou uma impressão desagradável. Enxotei-o do meu colo. Porém, mal caiu no chão, saltou de novo em cima de mim. Eu o repeli, mas tão inutilmente quanto a primeira vez. Então me levantei e me pus a passear pelo quarto. O gato acompanhou-me passo a passo. Impaciente com essa insistência, toquei a campainha, como na véspera. O meu criado entrou, mas o gato fugiu para debaixo da cama, onde inutilmente o procuramos. Havia desaparecido. Saí essa noite, fiz 2 ou 3 visitas, depois recolhi-me para casa onde entrei sem chamar criados com a minha chave geral. Como não tinha luz, subi devagar a escada para não dar um encontrão. Ao chegar ao último degrau,
ouvi meu criado conversar com a camareira de minha mulher. Ouvi o meu nome e isto me fez prestar atenção ao que dizia. Ouvi que contava a aventura do dia e da véspera. Apenas acrescentou: parece-me que nosso amo está ficando doido. Há tantos gatos pretos no seu quarto quanto na palma de minha mão. Essas poucas palavras assustaram-me. A visão era falsa ou real? Se real, eu estava sob o peso de um fato sobrenatural. Se falsa, se eu julgava ver uma coisa que não existia. Estava, como havia dito meu criado, ficando doido. Adivinhe, meu caro amigo, com quanta impaciência repassada de terror esperei pelas 6 horas. No dia seguinte, sob pretexto de alguns arranjos no quarto, entretive o criado ao meu lado. Estando ele presente, deram 6 horas. A última pancada do tímpano, ouvi o mesmo barulho e vi o mesmo gato. Ele estava aos meus pés. Fiquei um instante sem dizer nada, esperando que meu criado visse o gato e dele me falasse. Mas ele ia e vinha pelo quarto sem parecer vê-lo. Aproveitei um momento em que, na linha que haveria de percorrer, para cumprir a ordem que lhe ia dar, teria eu de passar por cima do gato. Põe a campainha em cima da mesa, John, disse-lhe. Ele estava à cabeceira de minha cama, a campainha estava em cima da lareira. Para ir da cabeceira à lareira, tinha necessariamente de passar por cima do gato. Pôs-se ele em movimento, porém no momento em que o seu pé ia sentar-se sobre o gato, este saltou no meu colo. John não o viu, ou pelo menos não deu sinal de tê-lo visto. Confesso que um suor frio me inundou a testa e que as palavras "nosso homem está ficando doido" se apresentaram terríveis ao meu pensamento. John, disse-lhe, não está vendo nada no meu colo? John fitou em mim os olhos e depois, como quem toma uma resolução, disse: sim, senhor. Disse: vejo um gato. Respirei. Tomei o gato e prossegui. Pois então, John, agarre-o e leve-o daqui. Suas mãos estenderam-se para mim. Pus-lhe nos braços o bicho e depois, a um sinal meu, ele saiu. Estava um pouco tranquilizado. Durante 10 minutos olhei ao redor com um resto de ansiedade. Não descobrindo, porém, nenhum ente vivo da casta de animais, resolvi saber o que John havia feito do gato. Saí, pois, de meu quarto com a intenção de interrogá-lo, quando, ao chegar à porta da sala, ouvi uma gargalhada que saía do toalete de minha mulher. Aproximei-me de mansinho, nas pontas dos pés, e ouvi a voz de John. Querida amiga, dizia ele à camareira, nosso amo não está ficando, já está de todo doido. Sua loucura lhe fez ver um gato preto cor de fogo. Hoje perguntou-me se vi um gato no seu colo. E o que você respondeu? Disse a criada. Ora, respondi que o via. Coitado, não é bom contrariá-lo. Adivinhe então o que ele fez? Como quer que eu adivinhe? Ele agarrou no suposto gato, colocou-o nos meus braços e disse-me: leve-o daqui, leve-o daqui. Afoito, levei o gato e ele ficou satisfeito. Mas se levou o gato realmente existia. Não, o gato só existia na sua imaginação. Mas de que lhe teria servido que eu dissesse a verdade? Ter-me-ia talvez posto no olho da rua. Ora, aqui estou muito bem, recebo 25 libras por ano. Para ver um gato?
Que dúvida! Já o estou vendo. Se ele me der 30, estou pronto para ver 2. Não tive ânimo para ouvir mais. Dei um suspiro e voltei para o meu quarto. Ele estava vazio. No dia seguinte, às 6 horas, como era de costume, meu companheiro se achou a meu lado e só desapareceu ao amanhecer. Que lhe direi, meu amigo? Prosseguiu o enfermo. Durante um mês a mesma aparição repetiu-se todas as noites e já começava a habituar-me à sua presença quando, no 30º dia, depois da execução, deram 6 horas sem que o gato aparecesse. Julguei-me livre dele e não dormi de tanta alegria. Toda a manhã do dia seguinte levei, por assim dizer, o tempo adiante de mim, de tão ansioso que estava para ver chegar a hora fatal. Das 5 às 6 horas, meus olhos não se desprenderam do relógio. Acompanhei a progressão do ponteiro de minuto em minuto. Enfim, ele chegou ao número 12. E o estremecimento se fez ouvir. Depois o martelo deu a primeira pancada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, enfim. Então a porta abriu-se e vi entrar uma espécie de oficial de gabinete do parlamento, vestido como se a serviço do Lorde Lugar-Tenente da Escócia. A minha primeira ideia foi a de que o Lorde Lugar-Tenente me mandava algum recado e estendi a mão para o desconhecido. Ele, porém, não mostrou ter dado a menor atenção ao meu gesto e veio colocar-se por detrás de minha poltrona. Não era necessário voltar-me para vê-lo. Eu estava defronte de um espelho e nesse espelho via. Levantei-me e andei. Ele me acompanhou mantendo alguma distância. Voltei à mesa e toquei a campainha. O meu criado apareceu, mas não viu o oficial, como não tinha visto o gato. Mandei-o embora e fiquei sozinho com este singular personagem que tive tempo de examinar a meu gosto. Estava ele de fardão, com os cabelos polvilhados, espada à cintura, chapéu armado embaixo do braço. Às 10 horas deitei-me, então, como para passar também a noite o mais acomodado que pudesse, ele sentou-se em uma poltrona defronte da minha cama. Voltei-me para a parede. Como, porém, foi-me impossível adormecer, 2 ou 3 vezes voltei-me e 2 ou 3 vezes a luz da minha lamparina me mostrou o oficial. Ele também não dormia. Enfim, vi insinuarem-se no meu quarto, pelas frestas das janelas, os primeiros raios do dia. Voltei-me outra vez. A poltrona estava vazia. Até à noite estive livre de sua presença. À noite, havia solene reunião na casa do comissário-mor da igreja. Sob o pretexto de preparar a minha roupa, chamei o meu criado às 5 para as 6, ordenando que corresse os ferrolhos na porta. Assim o fez. À derradeira pancada das 6 horas, fitei os olhos na porta, via abrir-se e entrar o oficial de gabinete. Fui imediatamente à porta. Ela estava trancada e os ferrolhos ainda estavam corridos. Voltei-me. O oficial estava por detrás da minha poltrona e John vinha pelo quarto, sem mostrar a menor preocupação. Era evidente que não via o homem, assim como não tinha visto o gato. Vesti-me. Então ocorreu-me algo singularíssimo. Cheio de atenções, o meu novo companheiro ajudava John em tudo quanto fazia, sem que John desse fé de que era ajudado. Assim, John segurava na casaca pela gola, o fantasma pegava-lhe nas abas. John apresentava-se as calças pelo cós, o fantasma segurava-lhe nas pernas. Eu nunca havia tido criado mais oficioso. Chegou a hora de sair. Então, em vez de acompanhar-me, o oficial de gabinete antecedeu-me
insinuou-se pela porta do quarto, pôs-se com o chapéu por baixo do braço, por detrás de John, que abria a carruagem, e quando John acabou de fechá-la e subiu a traseira, ele trepou na almofada do cocheiro e encostou-se à direita para dar-lhe lugar. À porta do comissário-mor da igreja, o meu coche parou. John logo veio abri-lo, mas o fantasma já estava no seu posto por detrás dele. Apenas pisei no chão, o fantasma pôs-se a andar adiante de mim, rompendo por entre os criados que atulhavam a entrada, olhando para ver se eu o acompanhava. Então tive vontade de fazer no cocheiro a mesma experiência que havia feito em John. Patrick, perguntei-lhe, que homem era esse que estava ao seu lado? Que homem, meu senhor? Perguntou o cocheiro. O que estava com você na almofada? Patrick volveu os olhos espantados ao redor de si. Está bem, disse-lhe. Enganei-me. E fui entrando. O oficial havia parado na escada e me esperava. Logo que me viu, continuar o meu caminho, continuou a ir adiante e entrou na sala como para anunciar-me. Depois, quando entrei, foi esperar-me na antecâmara, no lugar que lhe pertencia. Como a John, como a Patrick, a todos tinha ficado invisível. Então o meu susto transformou-se em verdadeiro terror e compreendi que realmente ia enlouquecendo. Foi daí em diante que começaram a dar fé da mudança que em mim se efetuava. Cada qual me perguntava, e até o senhor, meu amigo, o que me preocupava. Achei o meu fantasma na antecâmara. Como na minha chegada, correu ele diante de mim, na minha saída. Subiu a almofada, recolheu-se comigo em casa e em meu quarto, atrás de mim. Foi sentar-se na mesma poltrona que na véspera. Então, eu quis pessoalmente verificar se havia alguma coisa de real e especialmente palpável nessa aparição. Fiz um violento esforço e fui recuando, sentar-me na poltrona. Nada senti, mas o vi no espelho, de pé, às minhas costas. Como na véspera, deitei-me, porém, somente a 1h da madrugada. Logo que me achei na cama, eu o vi de novo sentado na poltrona. Ao romper do dia, ele tinha desaparecido. Essa visão durou 1 mês. Ao cabo de 1 mês, falhou-me ele um dia. Desta vez não acreditei, como da primeira, em um total desaparecimento, porém em alguma terrível maldição, e em vez de alegrar-me, aguardei cheio de terror o dia seguinte. No dia seguinte, a última pancada das 6 horas, ouvi um leve roçar nos cortinados da minha cama e no ponto de intersecção por eles formado, do lado da parede, vi um esqueleto. Desta vez, compreenda, meu amigo, era, se assim posso exprimir, a imagem viva da morte. O esqueleto estava ali, imóvel, fitando em mim os seus olhos vazios. Levantei-me, dei algumas voltas pelo quarto. A cabeça me acompanhava em todos os meus movimentos. Os olhos não me deixavam um só instante e, entretanto, o corpo ficava imóvel. Não tive ânimo de deitar-me. Dormi, ou antes fiquei com os olhos fechados na poltrona em que costumava sentar-se o fantasma, cuja ausência eu estava reduzido a lastimar. Ao amanhecer, o esqueleto desapareceu. Mandei mudar de lugar a minha cama e fechar com cuidado os cortinados. A última pancada das 6 horas, ouvi aquele mesmo roçar, vi agitarem-se os cortinados, depois vi 2 mãos ossudas separá-los, e o esqueleto ocupou na abertura o lugar em que na véspera havia estado. Desta vez, tive ânimo de deitar-me.
A cabeça, que como da véspera tinha acompanhado todos os meus movimentos, inclinou-se então para mim. Os olhos, que como na véspera não se tinham desviado um só instante de mim, cravaram-se em mim. Você não imagina a noite que passei, pois, meu caro doutor, já lá vão 20 noites que passo assim. Agora que já sabe que tenho, pode curar-me? Ao menos hei de tentá-lo, respondeu o médico. Como? Queria saber. Estou convencido de que o fantasma que você vê só existe em sua imaginação. E o que importa se ele existe ou não, se eu o vejo? Quer que eu também procure vê-lo? Estou prontíssimo. Quando então? O mais depressa que possa ser? Amanhã? Está certo? Amanhã? Ânimo! O doente sorriu-se triste. No dia seguinte, às 7 horas da manhã, o doutor entrou no quarto do seu amigo. E então, perguntou-lhe, e o esqueleto? Acaba de desaparecer. Este respondeu com a voz fraca. Bem, vamos arranjar-nos de modo que ele não volte mais. Faça o que entender. Primeiramente, disse-me que ele entra ao último toque das 6 horas. Sem falta. Comecemos por fazer parar o relógio. E o doutor suspendeu o pêndulo. O que pretende fazer? Quero tirar-lhe a faculdade de medir o tempo. Bem, agora vamos fechar as janelas e cruzar perfeitamente as cortinas. Para quê? Sempre para o mesmo fim, para que o senhor não possa fazer ideia da progressão do dia. Está bem. Fecharam as janelas, encruzaram cuidadosamente as cortinas, acenderam as velas. John, tenha prontos um almoço e um jantar, disse o doutor. Não queremos ser servidos em horas certas, mas somente quando eu chamar. Ouviu, John? Disse o enfermo. Sim, senhor. E agora dê-nos cartas, dados, damas e deixe-nos. John trouxe o que se pedira e retirou-se. O doutor começou a distrair o enfermo o melhor que pôde, quer conversando, quer jogando com ele. Depois, quando teve fome, tocou a campainha. John, que sabia o que queriam, levou o almoço. Depois do almoço, continuou o jogo, que foi atalhado por um novo toque de campainha do doutor. John levou-lhes o jantar. Comeram, beberam, tomaram café e tornaram a jogar. O dia pareceu comprido, assim passado a sós. O doutor julgou ter bem medido o tempo do seu espírito e pensou que a hora fatal já devia ter passado. Vitória! Exclamou levantando-se. Como Vitória? Perguntou o doente. De certo, hão de ser pelo menos 8 horas e o esqueleto não apareceu. Veja o seu relógio, doutor, já que é o único que aqui em casa está andando, e se a hora tiver passado, bradarei também Vitória. O doutor olhou para o relógio e nada disse. Estava enganado, não, doutor? Disse o enfermo. São 6 horas em ponto. Sim, são. Por quê? Porque o esqueleto está entrando agora. E o enfermo debruçou-se, dando um profundo suspiro. O doutor olhou para todos os lados. Onde você o está vendo? Perguntou. No seu lugar de costume, entre os cortinados da cama. O doutor levantou-se, puxou a cama, passou por detrás dela e foi ocupar, entre os cortinados, o lugar em que devia estar o esqueleto. E agora? Disse. Ainda o está vendo? Não vejo a parte inferior do esqueleto, porque o amigo o encobre, mas ainda vejo o crânio. Onde?
acima de seu ombro direito, doutor. É como se eu tivesse duas cabeças, uma viva e outra morta. O doutor, apesar de sua incredulidade, estremeceu. Voltou-se, mas nada viu. Meu amigo, disse tristemente, voltando-se para o enfermo, se tem alguma disposição testamentária a fazer, trate delas. E saiu. Fim. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal Sr. Fulanesto e torne-se membro. Há muitos benefícios para você que é membro. Até um próximo relato, um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.